Fala, meu filhão, tudo bem? Olha só, a gente está de volta aqui no YouTube para falar sobre termologia, cara. A gente está dando continuidade ao nosso curso de termofísica. E hoje, uma das aulas mais importantes de todo esse conteúdo, vamos falar sobre calorimetria. Tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, eu sou aqui o professor Vitor Mardoc e a gente vai começar a nossa aula de calorimetria falando sobre calor, cara. O que é calor? Calor, meus amores, é energia térmica em trânsito. Isso é muito importante, tá? A energia térmica ela pode ser encontrada de duas maneiras. Armazenada em um sistema, a gente vai chamar isso de energia interna, mas mais lá para frente, quando a gente falar de termodinâmica, ou ela pode estar em trânsito de um sistema para outro. A gente vai chamar essa energia térmica em trânsito de calor. Agora, o que causa o trânsito dessa energia térmica? Cara, a energia térmica ela sempre vai fluir do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. Veja, aqui eu tenho dois sistemas, como vocês podem ver no desenho. Um deles tem moléculas mais agitadas e outro tem moléculas menos agitadas. Nós vimos na nossa aula de termometria que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, o corpo que tem maior temperatura tem mais agitação de moléculas. Então, aqui o meu corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B. Logo, o calor vai fluir espontaneamente de A para B. Gente, o calor ele pode fluir do sistema de menor temperatura para o sistema de maior temperatura? Pode sim. Esse processo é o que acontece numa geladeira. Só que olha só, esse processo ele não é espontâneo. É um processo que é forçado. E isso só pode acontecer dado uma série de requisitos. Nós vamos falar disso também em termodinâmica, tá bom? Por enquanto, a gente vai trabalhar somente com o processo espontâneo, que acontece sozinho. E o que é o processo? E qual é o processo espontâneo? É o fluxo de calor que se dá do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. Olha só, gente, calor é energia. E se calor é energia, a unidade de calor no sistema internacional é joule. Isso não vai ser diferente. O que eu quero que você perceba é o seguinte: esse fluxo de calor ele não vai se dar para sempre. O fluxo de calor ele cessa quando se atinge o equilíbrio térmico, tudo bem? O que seria o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando as temperaturas se igualam, tudo bem? Então aqui seria a temperatura do corpo A ser igual à temperatura do corpo B. Gente, os dois corpos terem mesma temperatura não quer dizer que eles tenham a mesma energia térmica, tá? Ter mesma temperatura só significa que as moléculas estão vibrando da mesma quantidade, estão vibrando ali em mesma velocidade, tá bom? Então não te esquece disso. Equilíbrio térmico não é ter mesma energia térmica. Equilíbrio térmico é ter mesma temperatura. E as coisas são independentes umas das outras, tá bom? Bate um print dessa primeira parte da aula para a gente seguir falando dos tipos de calor. Beleza, agora que a gente já definiu o que é calor, a gente vai entender o seguinte: existem tipos de calor. Para ser mais específico, dois tipos de calor. O primeiro tipo de calor que nós vamos falar é o calor sensível. Olha só, imagina que aqui que eu pegue uma panela, tá? Com uma certa quantidade de água, e essa água estando numa temperatura inicial que eu chamei de θ0. Eu ligue o fogão embaixo dessa água. Você tem que concordar comigo que depois de um certo intervalo de tempo, essa temperatura vai aumentar, tudo bem? A minha água, ela absorveu o calor, e esse calor fez com que as moléculas aumentassem o seu grau de agitação. Então, olha só, aumentou o grau de agitação, aumentou a temperatura, variou a temperatura. Cara, toda vez que um sistema variar a temperatura, a gente vai dizer que o calor é o calor sensível. Independente se eu estou aumentando essa temperatura ou diminuindo a temperatura. Olha só, o meu calor sensível ele é dado por mCe delta θ. M é a massa do corpinho, vamos escrever aqui, M é a massa do meu sistema. Ce é o nosso calor específico. Já já eu vou falar sobre ele. Então aqui, Ce é o nosso calor específico. E delta θ, bom gente, delta é variação, θ é temperatura. Então o nosso delta θ é a variação de temperatura, tá? Não te esquece disso. A gente pode dizer aqui, é bem famosinha essa equação, né? Que a gente diz que o calor sensível é o que macete, né? Calor sensível é mc delta θ. De novo, o m é a minha massa, c é o calor específico e delta θ a variação de temperatura. Agora, bora falar sobre o que seria esse cara, o calor específico.
Imagina que eu tenho um corpo aqui, gente, de 1 grama de massa e que esse corpo está a uma temperatura de 5 graus Celsius, tá? E aí eu forneço para esse sistema uma certa quantidade de energia, de modo que esse corpo ele sai de 5 graus Celsius e atinge 6 graus Celsius. Cara, o calor específico é então a quantidade de energia que eu dei para 1 grama variar 1 grau Celsius. É quanto de energia cada pedaço de matéria, porque não precisa ser 1 grama, pode ser 1 quilograma, pode ser 1 tonelada, pode ser 1 miligrama, depende da unidade que você vai utilizar. Mas é a quantidade de energia que uma unidade de matéria precisa para variar uma unidade de temperatura. Aqui eu usei grau Celsius, mas também não precisava ser grau Celsius. Podia ser Kelvin, podia ser Fahrenheit, tudo bem? Então vamos recapitular. Calor específico é a quantidade de energia que uma massa da substância precisa para variar uma temperatura, tá bom? Uma unidade de temperatura. Cara, o calor específico, como eu acabei de dar um pequeno spoiler, ele varia de substância para substância e de estado físico para estado físico. Então quer dizer que a água ela tem um calor específico quando ela está sólida e um outro calor específico quando ela está líquida e um outro calor específico quando ela está no estado de vapor. E aí eu tenho o ferro tendo seu calor específico, o cobre tem um calor específico também, cada um no seu estado físico da matéria, beleza? Então não te esquece disso. O calor específico é uma grandeza física que mostra o quanto de energia eu preciso para aquecer uma substância. Isso quer dizer o seguinte, olha aqui, que quanto maior é o calor específico dessa substância, menor vai ser a variação de temperatura dele para uma mesma quantidade de energia, tudo bem? Quanto maior é o calor específico de uma substância, eu preciso de mais energia para variar a temperatura. A água, inclusive, ela é um bom isolante térmico por conta disso. A água ela tem um calor específico muito elevado, então ela precisa de muito calor para variar a sua temperatura. Se você pegar a água, aquecer a água, por exemplo, até ferver numa panela, e tirar essa água, você vai ver que leva bastante tempo para que essa água ela esfrie, para que ela volte à temperatura ambiente. Diferentemente, por exemplo, de uma colher de alumínio. Se você pegar uma colher de alumínio, ela botar ela no fogo, ela vai esquentar muito rápido, porque ela tem um calor específico baixo. Mas se eu tirar ela do fogo, ela rapidamente vai resfriar, porque o calor específico dela é baixo, beleza? Então o calor específico ele influencia tanto na dificuldade desse corpo aquecer, quanto na dificuldade dessa substância resfriar, beleza? Bate um print aqui da nossa parte de calor sensível, que a gente vai falar agora de calor latente. Bora lá, pessoal, olha só, te enganei. Antes de eu falar de calor latente, eu preciso colocar uma pequena observação para você, que é o equivalente mecânico do calor. Mas o que viria a ser o equivalente mecânico do calor? É que assim, gente, antes desse experimento aqui, que foi o Joule que fez, a gente não sabia que calor era energia. A gente pensava que o calor ele era uma grandeza própria, tá? E a gente chamava ele de fluido calórico. E esse fluido calórico podia variar a temperatura de um sistema, variar o estado físico, enfim. A gente não sabia só que calor era energia. E aí o Joule montou o seguinte experimento, olha aqui. Ele pegou um recipiente com uma certa quantidade de água, tá? E botou nesse recipiente um termômetro que eu representei aqui de verde. Nesse recipiente ele botou uma espátula, tudo bem? Ligada a uma rodana, ligada a um corpinho. Toda vez que esse corpo ele caía de uma certa altura H, essa cordinha girava, fazendo com que a minha espátula girasse. Toda vez que essa espátula girava, ela aumentava o grau de agitação das moléculas. Sendo assim, ela aumentava a temperatura. Cara, o que ele percebeu? Que a quantidade de energia potencial gravitacional da queda desse bloco era equivalente ao aquecimento desse corpo, era equivalente ao calor sensível nessa água. Sendo assim, qual foi a conclusão? A conclusão é que a energia está sendo conservada e a conclusão é que calor é energia. Quando a gente não sabia que calor era energia, nós tínhamos uma unidade feita só para medir calor, que era a caloria. Caloria media calor, físico não tem tanta criatividade assim, me julguem. Olha só, então aqui, quando o Joule ele fez esse experimento, ele descobre que cada caloria de calor vale aproximadamente 4,2 joules de energia, tudo bem?
O valor exato é 4,182. Mas tu não precisa te preocupar com isso, tá? Isso aqui é um dado de prova, ele tem que te dar. Mas tu tem que saber transformar. Tem que saber que caloria é unidade de energia e joule também. A relação entre eles ele vai te fornecer na prova. Bate um print dessa parte, até porque cai questão disso aqui, tá? Tem que saber resolver. Lembra, tiver uma questão de equivalente mecânico do calor, igualar a energia potencial gravitacional com calor sensível. E agora sim a gente vai falar de calor latente. Olha só, babies, então agora que a gente já falou sobre calor sensível e equivalente mecânico do calor, bora falar de calor latente. Bom, o calor sensível é aquele que muda a temperatura de um corpo. E o calor latente, o que seria? Imagina que eu tenho aqui um cubo de gelo, tá? E esse cubo de gelo eu vou dizer que está a uma temperatura θ. Eu vou fornecer calor para esse cubo de gelo, de modo que esse cubo de gelo vai derreter. Agora preste atenção, ele mudou de estado físico, mas ele não mudou de temperatura. Nesse caso, nós vamos dizer que o calor ele é um calor latente. Calor latente, então, é aquele que faz com que o meu sistema mude de estado físico, mas não muda de temperatura, tá? Uma coisa é excludente da outra. Cara, por mais que a gente não consiga perceber esses processos ocorrendo de maneira diferente no dia a dia, molecularmente falando, ou a molécula muda a sua temperatura, ou ela muda o seu estado físico. Nunca os dois simultaneamente, tá bom? O calor latente, ele é dado por essa equação, que diz que calor latente é M vezes L. Olha só, esse M é a massa do meu sistema, tal qual a gente falou no calor sensível, e esse L é o calor de latência. Esse calor de latência mostra quanto de energia eu preciso para transformar 1 grama de substância. Então, olha só, vamos supor não, aqui no meu exemplo eu tenho gelo, tudo bem? O calor de latência do gelo, de fusão do gelo, é 80 calorias por grama. Isso quer dizer que cada grama de gelo que eu quiser derreter, eu preciso fornecer 80 calorias. Ou cada grama de água que eu quiser congelar, eu preciso tirar 80 calorias, beleza? Inclusive, falando sobre troca de estado físico, a gente não falou ainda sobre os estados físicos da matéria. Ah, mas Doc, nem precisa, isso é muito fácil, eu estudo isso desde a 4ª série. Precisa sim, para que tu não confundas, a gente vai falar agora de estados físicos da matéria. Nós vamos trabalhar com 3 estados físicos da matéria. O estado sólido, vou pegar aqui outra cor de canetinha, vamos trabalhar com o estado sólido, vamos trabalhar com o estado líquido e vamos trabalhar com o estado de vapor. Cara, olha só, aqui no curso de termofísica nós vamos aprender que vapor e gás são coisas completamente diferentes, tá? O que nós vamos trabalhar agora é o estado de vapor. Eu sei, tu aprendeste a chamar isso de estado gasoso, mas a partir de agora tu vais mudar. Tu vai chamar de estado de vapor. Gás é outra história, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Olhem só, gente. Quando o meu corpo ele passa do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, nós dizemos que nós temos fusão. Inclusive, a temperatura na qual um corpo pode passar do sólido para o líquido e do líquido para o sólido é chamado de ponto de fusão. Agora, se eu quiser passar do líquido para o sólido, tá ficando sólido, a gente chama isso de solidificação. Para passar do líquido para o vapor, a gente chama esse processo de ebulição. E do vapor para o líquido, a gente chama de condensação. Ah, mas Doc, tem algum processo que me leve direto do sólido para o vapor? Tem sim, é a sublimação. Só que sublimação não costuma ser muito trabalhada em vestibular, tá? A não ser na parte teórica, então fica de olho. Sublimação é um processo que para a água, ela não vai ocorrer naturalmente na temperatura, na pressão atmosférica padrão, tá? A sublimação ela só vai ocorrer para um ponto muito específico de pressão. E essa pressão tem que ser muito baixa para que um corpo, para que a água especificamente, passe do sólido para o vapor. Ah, mas Doc, então não existe nenhum caso no dia a dia de sublimação? Existe. A naftalina, aquela bolinha branca que tu coloca no teu guarda-roupa, que deixa um cheiro insuportável na tua roupa, mas que afasta traça, barata, outros insetos. A naftalina, ela sofre um processo de sublimação à pressão atmosférica. Ela sai daquela pedrinha do estado sólido, para o estado de vapor, vira fumaça dentro do teu guarda-roupa, beleza? Agora que a gente já falou sobre mudança de estado físico e de calor latente, você vai bater um print para mim desse resuminho para a gente continuar a nossa aula. Eu sei, tu deve estar te perguntando assim, mas Doc, beleza, então quando muda a temperatura é calor sensível.
Quando muda o estado físico é calor latente. E se estiver mudando temperatura e estado físico, como é que eu faço? Olha só. Aqui eu coloquei uma situação onde eu vou pegar um cubo de gelo que está a menos 10 graus Celsius e vou levar esse cubo de gelo para o estado de vapor a 100 graus Celsius. Isso aqui é calor sensível ou latente? A resposta correta é os dois, tanto calor sensível quanto calor latente. Por mais que a gente não perceba, essa pedra de gelo não vai subitamente se transformar em vapor. Olha o que vai acontecer com ela. Essa pedra de gelo primeiro precisa sair de menos 10 graus Celsius e se transformar em pedra de gelo a 0 graus Celsius, porque a 0 graus Celsius eu tenho meu ponto de fusão. Então aqui eu tenho um calor sensível, porque eu tive troca de temperatura. Quando essa pedra de gelo passar de pedra de gelo a 0 graus Celsius para água líquida a 0 graus Celsius, veja, eu mudei o estado físico, mas não mudei a temperatura. Então aqui eu tenho calor latente. Agora olha só, quando eu passar de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius, isso aqui também é um calor sensível, porque eu estou mudando a minha temperatura. Agora, quando eu passar de água líquida a 100 graus Celsius para vapor a 100 graus Celsius, eu tenho outro calor latente. Então, nesse caso, eu tenho tanto calor sensível quanto calor latente. E se eu quiser saber o calor total envolvido nesse processo, basta eu somar todos os calores sensíveis e todos os calores latentes. Em outras palavras, o meu calor total desse processo seria calor sensível 1 mais calor sensível 2 mais calor latente 1 mais calor latente 2. Quase que não dá aqui, mas deu. Tudo bem, gente? Então, assim, se tiver uma questão onde você tenha troca de estado físico e de temperatura, tu vais somar tudo que tu tiveres. Calcula separadamente cada um e soma tudo, beleza? Agora, outra coisa que ele pode cobrar nessa questão, além da parte de conta, é um gráfico, cara. Olha só qual é esse gráfico. É o gráfico do calor trocado pela substância em função da temperatura. Veja, quando eu vou de menos 10 para 0, eu estou ganhando calor, mas eu também estou variando a temperatura. Inclusive, esse calor, que é o calor sensível, ele obedece a essa equação aqui. MC, θ final, menos θ inicial. Então, olha só, isso aqui é uma função do primeiro grau. É uma relação linear. Então, inicialmente, eu vou ter uma reta indo de menos 10 até 0 graus Celsius. Olha só, no segundo momento, eu tenho um calor latente. Só que calor latente, não te esquece, é dado por M vezes L. Em outras palavras, o calor latente não depende da temperatura. Vai ser uma reta horizontal constante. Ó, eu vou ganhando calor, mas não vou variando a temperatura. Deixa eu só ajeitar aqui o gráfico, gente, olha só. Aqui é a minha temperatura e aqui é a minha quantidade de calor. Observa, eu vou ganhando calor no meu calor latente, mas não vario a temperatura. A temperatura permanece constante a 0 graus Celsius. Depois, novamente, eu tenho um calor sensível, onde o corpo está indo de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Olha só, temperatura variou, ganhei calor, até eu atingir aqui 100 graus Celsius. Depois que eu atingir 100 graus Celsius, eu tenho outro calor latente. Então, olha só, a minha temperatura fica constante e a quantidade de calor, obviamente, vai aumentando. Então, toda vez que você tem um gráfico, você tem que conseguir identificar aqui na temperatura, em função da quantidade de calor, se o teu calor é sensível ou se o teu calor é latente. Se tu tiver uma reta, seja ela crescente ou decrescente, tu tens calor sensível. Agora, se a tua reta ela é horizontal, ela é constante, o teu calor é calor latente. E isso aqui também é cobrado em prova, beleza? Bate um print dessa parte para a gente continuar a nossa aula. Olha só, babies, veja que até aqui a gente sempre tem falado de um corpo recebendo calor ou perdendo calor. Ah, eu tenho um corpo, ele recebe calor, esquenta, muda o estado físico, enfim. Mas o que acontece quando eu misturo dois corpos de temperaturas diferentes? O que acontece se eu colocar um corpo quente e um corpo frio para trocar calor? Olha só, eu botei aqui um sistema bem clássico de questão, que envolve um café quente e o leite gelado. Quando eu misturo café quente e leite gelado, eles vão trocar calor entre si até atingir a minha mistura de café com leite, até atingir o equilíbrio térmico, tá? Nesse tipo de situação, a gente vai dizer que a soma do calor trocado é igual a zero. Essa soma do calor trocado é nada mais nada menos do que o calor cedido mais o calor recebido.
Nesse meu sistema, o café que está mais quente vai ceder calor e o leite vai receber. Só que eu tenho que obedecer aqui a conservação de energia. Tudo que o café der de calor, o leite absorve. Então não tem variação de calor. É por isso que a gente está dizendo que a soma de calor trocado é igual a zero. Fechou? Tá, Mardoc, entendi. Então o quente, que tem maior temperatura, dá calor, e o que tem menor temperatura absorve calor, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Mas como eu faço uma questão envolvendo esse sistema? Olha só. Aqui eu botei um exemplo exatamente falando de café e leite. Eu disse para vocês que a massa do café é 50 gramas e a temperatura inicial do café é 80 graus Celsius. A massa do leite é 150 gramas e a temperatura inicial do leite é 20 graus Celsius. Considerando que os calores específicos são iguais, quanto é que vale a temperatura do café com leite, a temperatura do equilíbrio térmico? Bom, a gente vai seguir o nosso padrão. Vai dizer que calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Veja que ao trocar calor, café e leite não alteram o seu estado físico, somente alteram a sua temperatura. Sendo assim, entre café e leite, o calor ele é sensível, tanto para o café quanto para o leite. Vamos substituir as equações. Olha só, o calor cedido pelo café vai ser mc delta θ e o calor recebido pelo leite também vai ser mc delta θ, tudo isso igual a zero. Como eu considerei nessa questão que o calor específico de ambos é igual, eu cortei logo porque do outro lado eu tenho zero, tá bom? Olha só, massa do café 50 gramas e variação de temperatura, não te esquece que é a temperatura final menos a temperatura inicial, então aqui ficaria o θ final menos o inicial, que é 80, mais 150, que é a massa do leite, que multiplica temperatura final do leite menos a inicial, isso aqui é meu Δθ. Aí eu vou pegar esses valores e vou fazer uma distributiva aqui. Continuando a conta, eu vou ter 50θ menos 4.000 mais 150θ menos 3.000 igual a zero. Menos 4.000 com menos 3.000 é menos 7.000, que vai passar para o outro lado, mais 7.000. 50θ mais 150θ, 200θ. Então, eu vou ter aqui que 200θ é igual a 7.000. Sendo assim, gente, a temperatura final do equilíbrio térmico do café com leite vai ser 35 graus Celsius. Babies, esse aqui é o padrão de questão mais simples. Tem algumas mais complexas, sim. Mas, em geral, o nível que é cobrado é para esse aqui, tá bom? Você já consegue ter uma ideia de como é que isso aqui cai. Então, tenta refazer essa questão sem olhar para o vídeo. Anota bonitinho esse exemplo, porque isso aqui cai. E quando cai, em geral, são questões difíceis, tá? Não é todo mundo que consegue fazer uma questão dessa. Essa sacada, ela é um pouquinho difícil de ter, beleza? Mas já coloquei aqui um exemplo para ti bem resolvidinho e a gente já matou esse problema da tua vida, beleza? Anota aí, bate um print que a gente vai continuar a nossa aula. Bora lá, babies. A gente já falou aqui nessa aula sobre tudo que nós podíamos falar sobre calor. Ou melhor, quase tudo. Ainda falta falar sobre os processos de transmissão. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Aqui agora, para finalizar nossa aula, nós vamos inserir um conceito novo, que é o conceito de capacidade térmica. A capacidade térmica ela é o calor sensível envolvido ou fornecido para um corpo dividido pela variação de temperatura. Então, olha só. Por uma quantidade de calor constante, quanto maior for a capacidade térmica, menor é a variação de temperatura que esse corpo sofre. Aí tu fala assim, Mardoc, tu já falaste sobre algo parecido com isso. Falei, o calor específico funciona da mesma maneira. Qual é a diferença do calor específico para a capacidade térmica? É que o calor específico ele é associado a uma substância. Ele é associado a água, ferro, cobre, chumbo. Cada substância tem um calor específico. Já a capacidade térmica ela leva em consideração, além da substância, ela leva em consideração a quantidade, ela leva em consideração a massa que eu tenho em um certo sistema. Olha só, aqui eu tenho então, quando eu abrir essa conta, que o calor sensível ele é mc delta θ, e eu posso cortar o Δθ de cima com o Δθ de baixo, chegando então à conclusão de que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Olha só, eu vou pegar aqui dois recipientes, um eu vou encher de água até a metade e o outro eu vou encher de água até o limite. E vou colocar os dois para ferver no mesmo forno, no mesmo fogão. Tu concordas comigo que a água do copo 1 ela vai ferver mais rápido por estar em menor quantidade? Mas aí tu pode te perguntar, Mardoc, o calor específico não é o mesmo? É o mesmo, o calor específico da água é o mesmo para as duas situações. Por que a água do copo 1 ferve primeiro? Porque a massa dela é menor.
E, consequentemente, como ela tem menor massa, ela tem uma menor capacidade térmica. Então, eu poderia escrever aqui que a capacidade térmica do copo 2 é maior que a capacidade térmica do copo 1, mesmo eles tendo o mesmo calor específico. Não esquece disso. Olha só, a unidade de capacidade térmica é Joule por Kelvin ou Joule por grau Celsius. Por que aqui dá a mesma coisa? Porque capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura. E eu te ensinei na nossa aula de termometria que a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Galerinha, olha só. Finalizando capacidade térmica, a gente finalizou essa aula de calorimetria, que é uma das aulas mais importantes de todo o conteúdo do ensino médio. Só que cai muito na prova do Enem e em prova de vestibular. Espero que você tenha gostado e aprendido Física Sem Trauma nessa aula. Se você gostou, deixa teu joinha, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os teus amigos e comenta aqui embaixo o que você acha que pode melhorar, qual assunto que você quer ver aqui no canal, tá bom? Eu tô aceitando sugestão e aceito principalmente sugestão de quem quer me ajudar a crescer, no caso você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.